Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 5, que tem como título O Nobre Príncipe da Paz. O verso da semana está lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, e diz assim: O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bem, antes de nós entrarmos propriamente nessa profecia de Isaías do capítulo 9, vamos finalizar o 8. Lembre que o povo, grande parte do povo de Judá, desobedeceu a Deus, o rei Acais desobedeceu, e eles estavam tão longe de Deus, que eles começaram a simplesmente ignorar por completo o que Deus tinha para dizer e começaram a buscar conselhos e informações em outras fontes. Veja o que diz aqui no capítulo 8 de Isaías, no verso 19: Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que choreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Aqui Isaías claramente ele condena as fontes de conselhos nas quais Acais e muitos do povo de Judá confiavam. Então aqui eles estavam tão longe de Deus que não queriam mais ouvir o que Deus tinha para falar e buscavam conselhos aqui com os espíritos, com os necromantes, adivinhos, toda essa questão do ocultismo, era ali que eles buscavam. Talvez porque ali eles ouviam conselhos mais agradáveis aos seus ouvidos. Pense que na nossa vida de vez em quando acontece algo semelhante a isso. Quando a gente quer fazer determinada coisa, aí vem alguém que tem uma certa experiência naquele assunto que nós decidimos fazer, E essa pessoa fala pra gente o seguinte: ó, não faz isso não faz isso não, já tenho experiência nessa área, não vai por esse caminho não, senão vai dar ruim, Fala basicamente isso. E uma outra pessoa, que talvez não tenha experiência nenhuma na área ali, ele fala o quê? Ó, pode ir, vai fundo, segue esse caminho que vai dar tudo certo. E a gente às vezes tem a tendência de nem avaliar a situação e simplesmente escutar aquele que traz um conselho que é mais agradável aos nossos ouvidos. E perceba que isso não é de hoje, também não é desse momento aqui que a gente está lendo na palavra aqui de Isaías. Isso vem desde o início da humanidade. Lembre que Deus falou para o primeiro casal, para Adão e Eva, o quê? Não comam desse fruto, porque senão vocês irão morrer. Falou isso, deixou bem claro. Esse era o conselho. Ou seja, não façam, porque senão vocês irão morrer. E aí vem o inimigo disfarçado e diz o quê? Pode comer, come que você não vai morrer, come que vocês não vão morrer. E além disso, vocês serão como Deus. Ou seja, que conselho super agradável aos ouvidos dos primeiros seres humanos. Deus ele fala, não comam porque vão morrer, vem o inimigo disfarçado e diz, comam porque vocês, além de não morrerem, ainda serão como Deus. E aí a gente sabe o final da história. E aqui nesse momento, então, de Isaías, que Isaías ele fala essa questão, é um momento também, justamente, o povo ele não queria saber das notícias ruins que Isaías tinha para trazer, não queria mais saber das profecias ruins que ele vinha trazer em nome de Deus. E começaram a buscar informações que provavelmente eram lugares que traziam informações que eram mais agradáveis aos seus ouvidos. Mas aí a gente vê que é um inimigo que se disfarça de diversas formas para trazer uma grande mentira que parece, além de parecer verdade, é mais agradável aos nossos ouvidos, parece ser mais bonito, parece ser mais belo, e faz a gente se afastar completamente dos conselhos que nós realmente precisamos escutar, que são os conselhos que vêm de Deus, que naquele momento vinham através dos profetas. Inclusive no verso 20, a gente vê essa questão, quando Isaías diz assim, à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, ou jamais verão a luz, como diz aí algumas traduções. Nesse momento, portanto, Isaías ele desvia a atenção do povo, das palavras e da sabedoria de homens e de demônios, e justamente desvia essa atenção para a sabedoria revelada de Deus. E fala, se não falarem, como diz aqui, se não falarem desta maneira, com relação, portanto, à lei, ao testemunho, se não falarem de fato a verdade revelada de Deus, sendo de fato, como Isaías era um porta-voz de Deus, um profeta que trazia a verdade revelada de Deus, se não falarem dessa maneira, não é para escutar, porque se for assim, vocês não verão a luz. E aqui a gente vê no finalzinho do capítulo 8, então, verso 21 e 22,
como Isaías traz essa questão da escuridão, da sombra, né, das trevas que o povo viveria por conta de não obedecer, por conta de não escutar, por conta de buscar justamente os conselhos onde não deveriam buscar. E aqui a gente vê no verso 22, para finalizar o capítulo 8, quando diz, né, olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Né, como ele focaliza, né, como ele reforça, melhor dizendo, essa questão, né, das trevas, sombra, justamente escuridão, né, essa falta de luz por conta desse afastamento de Deus. Estavam tão afastados que não enxergavam mais a luz, olhavam para o céu e não viam mais a luz, né, de Deus, e olhavam para a terra e só viam escuridão, desgraça, violência, e viveriam então ali em densas trevas. Mas a gente vê então um contraste na profecia do capítulo 9 de Isaías, do início do capítulo 9. Acompanhe comigo o que diz Isaías capítulo 9, verso 1 e verso 2. Acompanhe aí. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então perceba, Isaías aqui mais uma vez citando, né, a questão do remanescente, né, que apesar de densas trevas, apesar do povo viver em escuridão, há aquele ainda fiel, há aquela parte do povo ainda que se manteve obediente, ou que apesar de desobedecer, se arrependeram, e para esses então tem uma profecia, tem uma promessa de que eles serão retirados dessa escuridão e que a luz irá resplandecer e que eles poderão então ir para a luz. Mas que luz é essa? Que luz é essa? Lá em Mateus a gente tem essa resposta. Mateus capítulo 4, verso 12 ao 14, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Nos 2 versos seguintes, agora ele cita aqui justamente o que fala no verso 1 e 2 de Isaías, e aqui no verso 17, então, ele finaliza: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, deixando claro que essa luz prometida, né, para que o povo tivesse a chance de sair dessa escuridão, dessas sombras, dessas trevas, né, para que tivesse a chance de se arrepender dos seus erros, essa luz, né, justamente é Cristo, é Jesus, o Messias, que iluminaria o caminho das pessoas. Então a promessa dessa luz se refere a Cristo, se refere ao Messias. Mateus deixa muito claro, e isso é interessante, a gente vê que a Bíblia aqui ela vai se complementando, né? E por isso é importante a gente sempre estudar de forma completa todo o contexto. A gente vem fazendo isso durante esse trimestre, né? Vendo um texto aqui, a gente busca outro lá em outro livro para complementar toda a ideia. E aqui a gente tem então essa confirmação. E essa profecia então aqui vai se completando nessa parte do verso 9, justamente, nessa parte do capítulo 9, justamente no verso 6 e o verso 7. O verso 6, que é o verso da semana, né? A gente vai ler de novo aqui, então, o verso 6 e o 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, Cristo, a luz prometida para tirar o povo das sombras, para tirar o povo dessas densas trevas. Na sequência do capítulo
Na sequência do capítulo 9 e também o capítulo 10, a gente vê aqui profecias contra Israel, tanto Israel, reino do norte, quanto Judá, e também contra o reino da Assíria. Justamente a gente percebe das consequências aqui que o povo viveria por conta das suas escolhas erradas, por conta do seu afastamento de Deus, por conta da sua desobediência. A gente percebe aqui no início do capítulo 10, um momento que o povo viveria, um momento de opressão, de injustiças, de maldade, e lamentavelmente foi por conta das suas escolhas. E a lição ela foca, dentro desse contexto dessas profecias, justamente a questão do livre-arbítrio, deixando claro que o povo viveu esses momentos por conta das suas más escolhas. O livre-arbítrio os levou para viver esse momento de escuridão, de maldade. A gente vê aqui na lição, de uma forma muito interessante, quando reforça essa questão do livre-arbítrio, que Deus ele deu todas as oportunidades para que eles se arrependessem, não precisassem viver por esse momento de escuridão, por esse momento de opressão. Deu todas as oportunidades. E, inclusive, deixa claro que quando Deus ele retira a sua proteção do povo, porque assim, o povo ele desobedece, Deus ele está ali falando, vai acontecer isso se vocês escolherem errado, vai acontecer isso se vocês desobedecerem, está advertindo. O povo ele desobedece, resolve desobedecer. E aí Deus ele faz o quê? Ele retira a sua proteção. Quando ele retira a sua proteção e permite que o povo vivencie as consequências dos seus erros, é mais uma oportunidade que Deus está dando. Porque quando ele retira a sua proteção e o povo ele ali, então, vive as consequências da sua escolha errada, é mais uma chance que eles têm para ver, realmente Deus estava certo, realmente eu me dei mal porque eu escolhi errado e agora eu posso voltar. É mais uma chance que Deus dá para que o povo se volte a Ele. Nós falamos isso em algumas lições anteriores, sobre essa questão, que Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente se volte a Ele. Então, era isso que estava acontecendo. O povo vivendo as consequências das suas más escolhas, mas o viver as consequências das suas más escolhas é mais uma oportunidade para se arrepender. Mas, infelizmente, muitos não se arrependeram, e a gente finaliza aqui no capítulo 10, justamente o momento em que mostra que Deus ele cortaria esses ramos de violência, trazendo uma analogia aí a uma árvore. Vamos ler comigo o capítulo 10, versos 33 e 34, quando diz assim: mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pelas mãos de um poderoso. Então, Deus cortaria todos esses ramos, desse reino de injustiça que o povo estava vivendo. Então, cortaria todos os ramos ali dessa injustiça, mas sobraria um tronco. E a gente então introduz aqui o capítulo 11 de Isaías, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então pense, Deus ele ali cortou, no finalzinho do capítulo 10 ele corta os ramos ali que não prestam mais, digamos assim, mas um tronco, a raiz ali ela permanece, e desse tronco, dessa raiz aparentemente morta, vai nascer um renovo, um novo ramo, nasceu um rebento, um novo ramo, e esse novo ramo justamente, iria florescer, trazendo por completo um reino de justiça. Acompanhe comigo, é o que está dizendo aqui no capítulo 11, acompanhe comigo no verso 2 até o 4, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso.
Portanto, perceba o contraste. Um momento de injustiça, de opressão que o povo viveria, está ali naquela profecia do capítulo 9 e capítulo 10, mas tudo isso será cortado e haverá um reino de plena justiça, onde a justiça reinará, né? E todos serão julgados, como fala aqui, né, com justiça, os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Então veja o contraste. E o capítulo 11, né, como diz aqui na lição de quarta-feira, faz uma referência não só à primeira vinda de Cristo, como à sua segunda vinda. Perceba o que diz lá no último parágrafo na sua lição de quarta-feira. Diz assim: as duas vindas de Jesus aparecem como uma única imagem. Elas estão unidas, pois são duas partes de um todo, como os dois lados de um plano. Para ser completo, o plano da salvação requer as duas vindas, a primeira que já aconteceu e a segunda que aguardamos com a consumação de nossa esperança. Então aqui, esse capítulo faz essa referência às duas vindas, né? E como nós vimos, a primeira ela já aconteceu e é a nossa grande esperança, né? É o que nós mais queremos que aconteça, pelo menos eu não vejo a hora disso acontecer, é a segunda vinda de Cristo, para acabar com toda a maldade, com toda a injustiça, com toda a opressão, né? Perceba que a humanidade hoje, muito se fala, né? Na verdade, na história da humanidade, muito se fala duas palavras, né? Justiça e paz. Justiça e paz é o que todos queremos, é o que todos desejamos, é o que todos almejamos, né? O que mais desejamos na vida é ter justiça e ter paz. Mas a Bíblia ela deixa claro que esse momento só acontecerá com o reino de plena justiça, com a vinda de Cristo Jesus, com a segunda vinda de Jesus. Aí sim a injustiça acabará, a violência acabará, as guerras acabarão, somente nesse momento. E é por isso que eu desejo tanto que Cristo retorne logo, para que possamos viver um reino de justiça e paz eternamente. E que essa possa ser a sua esperança também. As profecias estão aqui, Isaías traz de forma muito bela essas profecias. A gente aqui leu alguns versos, inclusive hoje lemos bastante versos juntos, mas eu creio que foi melhor para compreendermos a lição dessa semana. E aí aqui Isaías deixa muito claro nessas profecias maravilhosas com relação à vinda do nosso Messias. E que possamos então aguardar com vontade, realmente animados, esperançosos por essa segunda vinda de Jesus. Que esse possa ser o maior desejo da nossa vida, que esse possa ser o maior anseio da nossa vida, ver Jesus retornar e cumprir essas promessas. E para isso nós precisamos estar firmes na promessa de Deus, precisamos estar firmes, obedientes, obedecendo aos seus mandamentos. Nós precisamos nos manter fiéis para que essas promessas possam ser cumpridas na nossa vida. Não que nós mereçamos de fato, mas é o presente que Deus nos dá. E que possamos então viver essa esperança, aguardar ansiosamente por esse dia, independente de quanto tempo ainda faltar para que esse dia aconteça, para que essa promessa ela seja realmente realizada na nossa vida, independente de quantos dias ainda faltam, que possamos diariamente desejar igualmente esse momento, que possamos diariamente nos manter firmes e obedientes àquilo que Deus nos pede. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!